Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, agora vamos falar então dos exemplos ali práticos que a gente falou a respeito da deformação ao longo do comprimento, que é essa primeira aqui. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Deformação ao longo do comprimento, tá aqui, ó, é essa aqui. Deformação ao longo da área, ou seja, uma estricção ou uma redução percentual da área, vocês vão utilizar essa outra fórmula ali que eu deixei embaixo. Tá, então vamos para um exemplo. Um corpo de prova de formato retangular inicialmente possuía um comprimento de 160 milímetros. Após a realização do ensaio de tração, ou seja, depois que você puxou esse corpo de prova, esse mesmo corpo de prova passou a ter um comprimento de 175 milímetros. Pergunta: qual foi a deformação percentual que esse corpo de prova sofreu? Então nós vamos agora utilizar aquela formulazinha. Tá aqui, ó, essa fórmula aqui, ó. Comprimento final menos o inicial dividido pelo inicial. Então, comprimento final vai ter 175, comprimento inicial 160, dividido pelo comprimento inicial 160. Realiza primeiro essa continha aqui, multiplica por 100 e você vai ter uma deformação percentual de 9,375%, tá? Exemplo simples aí, aonde a gente aplicou a questão da deformação percentual ao longo do comprimento. Num próximo exemplo, nós queremos saber qual é a estricção, ou seja, a redução percentual da área que esse corpo de prova teve. Então, nesse nosso exemplo, nós temos um corpo de prova cilíndrico cujo diâmetro é 50 milímetros. Observem, pessoal, nesse caso o corpo de prova é cilíndrico. Então a área de um cilindro é dada por π vezes o raio ao quadrado. E após o ensaio de tração, num determinado momento, esse corpo de prova diminuiu seu diâmetro para 43 milímetros. Vejam bem, pessoal, o diâmetro inicial era 50 e agora o diâmetro final é 43. Então, para saber a estricção, olha aqui, ó, a redução percentual da área, você vai aplicar essa fórmula aqui, aonde a área final menos a área inicial, dividido pela área inicial e multiplica tudo por 100. Primeiro, calculem a área antes e calculem a área depois. Então, apliquem a fórmula da área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Se o diâmetro era 50, obviamente o raio vai ser 25 milímetros. Se o diâmetro depois era 43, obviamente o raio vai ser 21,5 milímetros. Se você calcular isso na calculadora, você vai obter uma área antes de 1962,5 milímetros quadrados e uma área reduzida de 1452,85 milímetros quadrados. Agora, pessoal, basta substituir esses valores na fórmula, tá? Então, a área final é 142,85 e a área final inicial, veja bem, quase que eu falei errado, é 1962,5 milímetros quadrados. Resolvam isso aqui primeiro, depois multiplica por 100, você vai obter um valor negativo de 26,04%. Significa que a área realmente reduziu 26,04%. Ok, pessoal? Na próxima videoaula nós vamos falar agora dos detalhes da máquina universal de tração, que é a máquina responsável por causar a deformação no corpo de prova, ok? Então, um forte abraço.